Bom dia, grandes líderes! Bom dia, grande líder! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um Compartilhar, fechando mais uma semana. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que está muito ligado com aquilo que falamos ontem. Hoje vamos falar sobre talentos e pontos fortes. Esse aqui é um tema bem bacana, que a gente trabalha muito mal na vida, principalmente porque nossa cultura, ela vai no caminho contrário. Bom dia, Lê. Nossa cultura vai no caminho contrário. A gente tem uma cultura que ela frisa tudo aquilo que é negativo, ela evidencia tudo aquilo que é negativo. É uma cultura da crítica, é uma cultura de encontrar o defeito, de encontrar o erro e de ficar martelando naquele erro, ficar martelando naquele ponto que você não é suficientemente bom. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. A metodologia dos talentos e pontos fortes, e aqui eu quero falar especificamente sobre a metodologia desenvolvida pelo Clifton, que é a metodologia do Gallup, né? Ela é uma metodologia que foi sistematizada a partir de algumas observações. Então a primeira observação era: o que fazia com que pessoas de sucesso tivessem sucesso? E aí, através da observação e do acompanhamento de muitos profissionais bem-sucedidos, o que eles viram foi uma coisa interessante. Eles viram que estas pessoas, em vez delas ficarem procurando contornar ou procurando consertar pontos fracos ou pontos negativos que elas tinham, elas concentraram os seus esforços em tornar aquilo que já era natural, aquilo que já era um ponto forte, transformar esses pontos em pontos de excelência. Isso quer dizer que nós temos que deixar de lado tudo aquilo aonde a gente não é bom? Não, em absoluto. Mas você concentrar esforços, concentrar atenção naquilo que você naturalmente é bom, naquilo que você naturalmente tem aptidão, é uma economia de energia tremenda. Então, muito do desgaste que a gente tem no nosso dia a dia, seja enquanto a gente está na escola, seja quando a gente está trabalhando ou quando a gente está vivendo a nossa vida, muito do estresse que a gente sente vem da gente estar querendo fazer bem coisas para as quais a gente não tem um talento natural para fazer. Isso traz para a gente um desgaste terrível. Como é que a gente lida com isso então? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que são talentos para depois entender o que são pontos fortes, para então a gente entender como é que a gente trabalha com isso. Talentos são o quê? São aptidões naturais. Talentos são padrões naturais que a gente tem de pensamento, de sentimento e de ação. Então são coisas que a gente faz naturalmente muito bem. São coisas que vêm como sendo espontâneas. Se você olhar crianças brincando, você vai notar que essas crianças têm características diferentes. Enquanto algumas são muito comunicativas dentro daquele grupo e acabam coordenando a brincadeira de outras crianças, tem umas que estão num cantinho, quietinhas, fazendo um castelinho de areia todo bonitinho, e elas não estão com essa interação toda. Se você notar dentro de uma organização, acontece a mesma coisa. Você nota pessoas com uma grande capacidade comunicativa, pessoas com aptidões para liderança vai cair aqui dentro, e você tem pessoas com grande aptidão para fazer tarefas que precisam de concentração, precisam de muita presença, precisam de silêncio. E todas essas pessoas são essenciais para que o conjunto todo funcione.
Vamos visualizar isso da seguinte maneira. Vamos pensar em dois profissionais que a gente conhece no nosso dia a dia. Vamos pensar num médico que trabalha numa UTI não, que trabalha em resgate, um médico que trabalha em resgate. Imagina as aptidões, os talentos que um médico que trabalha em resgate dentro de um hospital, então é aquele médico que recebe aqueles casos sempre de emergência, são pessoas que trabalham em ambulatórios de emergência. Imagina as características desse médico. Agora imagina um outro profissional que ele é um policial que faz parte da tropa de choque. E a tropa de choque, ela tem certas funções, ela tem que manter a ordem dentro da sociedade. Então, as características que esse policial precisa ter para cumprir bem a função dele são completamente diferentes das aptidões que um médico precisa ter para cumprir as funções dele. Então aí você nota uma coisa interessante, pessoas erradas nos lugares errados só pode dar caca. E esse é um dos grandes pesadelos que os líderes sentem dentro das organizações. Isso, normalmente, eles traduzem como colaboradores que não estão comprometidos, que não estão engajados, que não estão nem aí. Mas muitas vezes, isso vem da experiência, muitas vezes o que a gente nota é que essas pessoas estão completamente fora da sua zona de talentos, da sua zona de aptidões, e elas estão fazendo coisas para as quais elas não têm talento, elas não têm aptidão, aquilo não é ponto forte delas. Consequentemente, essas pessoas gastam muita energia para procurar fazer uma certa entrega, e essa entrega nunca está suficientemente boa. Então essa pessoa é permanentemente criticada. Por melhor que ela procure fazer, ela não consegue atender o padrão que a liderança espera dela. Muitas vezes, o que acontece? Essa pessoa está na função errada. Passando por tantas empresas como eu já passei, é muito comum de você ver um colaborador que ele está para ser mandado embora, porque o líder vê que ele não tem jeito mesmo. E aí, resolve-se fazer uma pesquisa. Quais são os pontos fortes dessa pessoa? No que ela é boa? E aí essa pessoa é deslocada para outro departamento, onde ela vai poder colocar esses pontos fortes em ação. E aí o que muitas vezes acontece é que esse colaborador acaba se transformando num funcionário padrão naquele outro setor. Análises muito superficiais pensam, é que ele não gostava de nós aqui, e lá ele está bem. Às vezes pode passar também por isso. Ambiente tóxico faz com que a gente fique fechado. Ambiente aberto, ambiente de confiança, tem uma transformação. Mas normalmente não é isso que acontece. A maioria das vezes está ligado com a pessoa estar fazendo coisas para as quais ela tem talento. Coisas que ela se sente bem fazendo. Então ela faz aquilo com leveza, ela faz aquilo com naturalidade. Então olha que coisa interessante. A maior parte das vezes que eu vi isso acontecer dentro de organizações não foi dessa maneira planejadinha, sentando com a pessoa e pesquisando com ela o que era o ponto forte dela. Não. A maioria das vezes, principalmente em órgãos públicos, onde é muito difícil demitir alguém. Então, quando em um órgão público não se consegue demitir um funcionário, cada tipo de órgão público ele tem uma linguagem um pouco diferente, mas muitas vezes eles falam em colocar a pessoa na geladeira, que é colocar o funcionário em disponibilidade. Funcionário em disponibilidade quer dizer o quê? Cara, ele não está bem aqui, ele não atende a gente, ele não produz direito, então alguém quer, leva. É bem assim. Então imagina como é que essa pessoa ela se sente. E muitas vezes alguém está precisando de um funcionário, porque está faltando gente lá, ele fala, só tem esse, então manda, vamos ver o que acontece.
E quando esse cara chega lá, esse cara desponta, esse cara passa a fazer o trabalho de uma maneira maravilhosa. E ele passa a ser tipo um funcionário padrão. Por quê? Porque as tarefas que ele está fazendo lá têm a ver com ele. Ele tem talento para fazer aquilo. E isso vem ao encontro dos talentos e pontos fortes. Então, quando a gente trabalha conscientemente talentos e pontos fortes em nós e nos nossos colaboradores, a gente ajuda muito as pessoas a estar no lugar certo, potencializar o seu desempenho e potencializar também seu índice de felicidade, seu índice de satisfação. Consequentemente, tudo funciona melhor. Então, assim, talentos são padrões que a gente naturalmente tem, da forma da gente pensar, da forma da gente sentir, da forma da gente agir. Se eu perguntar para você, fala para mim 3 pontos fracos que você tem, 3 defeitos. Quantos vem na sua cabeça? Escreve aí para mim, rapidamente. Quantos defeitos ou pontos fracos passam pela tua cabeça agora que você tem, que você consegue falar assim rapidamente? O que acontece é que a gente tem uma propensão para falar sobre aquilo que a gente é ruim, cara, de uma maneira fantástica. Por quê? Anos de prática. Desde criança a gente é criticado por tudo aquilo que a gente não faz bem. Agora, se eu te perguntar, fala para mim 3 pontos fortes que você tem, 3 talentos. É tão fácil achar esses talentos quanto foi achar os pontos fracos? Normalmente não é. Por quê? Porque nós não fomos educados para olharmos para os nossos talentos. Não fomos educados para olhar naquilo que a gente é bom. E principalmente a nossa cultura é uma cultura muito ligada com um conceito bem deturpado do que seja você ser uma pessoa humilde. Então, quando alguém chega para você e fala, cara, você é muito bom fazendo isso. Ah, imagina, não, eu não sou tão bom assim. Então, a gente tem essa coisa interna que vem da sociedade, que vem da nossa cultura. Aqui não cabe a gente ficar analisando de onde exatamente vem, para não entrar em polêmicas. Mas isso vem de um lugar que você tem que se mostrar absolutamente humilde, absolutamente simples. E nesse processo a gente acaba por negar coisas que a gente faz muito bem. Não admitir coisas que a gente faz muito bem. Porque a gente tem medo da soberba, tem medo de parecer convencido. Mas é muito interessante você olhar para você e você analisar. No que eu sou muito bom? Eu sou bom em comunicação, eu sou bom em relacionamento, eu sou bom em planejamento, eu sou bom em fazer coisas com muitos detalhes. No que eu sou muito bom? E você olhar para isso e para a sua história e você reconhecer isso. E você falar, cara, eu sou bom nisso, sou muito bom. E tão bom que eu quero ficar melhor. E aí sim, aí você vai atrás de técnicas, você vai atrás de conhecimento, e aí você vai conseguir fazer uma coisa muito interessante, que é transformar aquilo que é um talento num ponto forte. Então, o que é um ponto forte? Um ponto forte é um talento que foi muito bem trabalhado. E esse talento muito bem trabalhado, e ele se colocou a seu serviço. Quando esse seu talento se coloca a seu serviço e começa a produzir resultado positivo, ele se transforma em você em um ponto forte. Senão ele vai ficar simplesmente como um talento. Veja só o caso para a gente trazer um exemplo bem comum. Exemplo de jogadores de futebol que nunca conseguiram despontar nas suas carreiras por causa, por exemplo, do seu comportamento. Então nós já tivemos muitos jogadores com um talento para jogar bola fantástico,
mas que foi tremendamente atrapalhado por comportamentos não adequados no relacionamento, comportamentos não éticos, inteligência emocional baixíssima, que fez com que esse jogador não conseguisse pegar aquilo que era um talento e transformar aquilo num ponto forte, no sentido de trazer para ele resultados positivos na vida. Então, os talentos, quando trazidos à consciência e bem trabalhados, eles se transformam em pontos fortes. Muito bom. Então, um ponto forte nada mais é do que a capacidade de você produzir resultados excelentes de maneira permanente e consistente. Então, isso é um ponto forte. Quando você consegue produzir resultados consistentemente, com baixo estresse. Imagina uma pessoa que tem talento para arquitetura e essa pessoa vai fazer uma faculdade de medicina. Ela vai ter uma dificuldade tremenda para conseguir se arrastar durante o curso, porque as matérias vão ser terrivelmente pesadas para ela, ela vai ter que gastar uma energia enorme para conseguir ter resultado nas provas de alguma coisa que ela não é boa ao fazer. Isso é um dos casos mais comuns de pessoas que entram em cursos errados. Eu não tenho estatística para isso, mas a experiência mostra que o número de pessoas que entram em cursos errados em faculdade é enorme. E a gente sente o reflexo disso quando a gente entra numa empresa e vê as pessoas desempenhando funções. E a gente vê as pessoas querendo trocar de carreira. Antigamente, trocar de carreira era alguma coisa inadmissível. Era uma coisa absolutamente absurda, né? Imagina uma pessoa que era engenheiro agrônomo e ele resolve ser piloto de helicóptero. Tá aqui meu primo Leandro, para não me deixar mentir sozinho. O que ele foi fazer? Ele foi buscar o que lhe era realmente muito bom, o que para ele fazia muito bem, o que para ele trazia muita alegria e ele fazia com muita naturalidade. Então, quando a gente localiza os nossos pontos fortes, trabalhamos esses pontos fortes, aí a gente consegue ter resultados fantásticos na nossa vida. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o talento, ele é a semente. E o ponto forte, ele é a árvore. Uma semente pode não necessariamente se transformar numa árvore, se ela não for identificada enquanto semente e se ela não for bem tratada e se ela não for plantada num solo adequado. Então você tem N casos de crianças que elas são muito boas em determinada coisa. Imagina uma criança que tá numa aula. Isso já virou até tema de filme. Imagina uma criança numa aula, o professor explicando coisas muito complexas e a criança está desenhando no caderno dela. E o professor chega até lá, arranca o caderno dela da mão, né, e dá uma tremenda bronca, fala que ela não tem foco, que ela não tem disciplina. Anos mais tarde, essa criança se torna um artista maravilhoso, um artista fantástico. E aí vira aquele professor antigo e fala, eu sabia que ele tinha talento. Então assim, depois que as coisas acontecem, é muito fácil a gente ir lá e querer trazer um pouco desse mérito para a gente. Agora, quando você está olhando aquilo acontecer, é muito difícil você ver tanto professores como líderes identificando pontos fortes que precisam ser trabalhados, né? Ou melhor, identificando talentos que precisam ser trabalhados para que essa pessoa consiga levar aquilo na vida como sendo ponto forte. E normalmente a gente fica calcando naquilo que a pessoa não é boa, naquilo que a pessoa é ruim. Então assim, primeiro, você tem consciência dos seus pontos fortes? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Tem consciência dos teus pontos fortes? Quanto tempo você se dedica conscientemente e propositalmente a aperfeiçoar os seus pontos fortes? Estatísticas mostram
que pouquíssimo tempo as pessoas normalmente se dedicam a fazer cursos, ler livros para aperfeiçoar pontos fortes. De novo, nossa cultura está tremendamente baseada na gente fazer a compensação dos nossos pontos fracos. Então, nas empresas, é muito comum o processo de feedback. Então, líderes, e aqui nós estamos falando especificamente para líderes, o líder precisa ter uma grande capacidade de dar bons feedbacks. E o feedback, normalmente, culturalmente, historicamente, ele está baseado em você trazer para a pessoa aquilo que ela não está fazendo bem, aquilo que ela não está indo bem. E você criar com ela estratégias para ela reforçar aquilo, para ela trabalhar direito aquilo. Poucos são os líderes que dão feedbacks identificando pontos fortes, identificando talentos que podem se transformar em pontos fortes. E evidenciando pontos fortes que a pessoa já tem e que ela pode ainda deixar esses pontos fortes melhor ainda. Na realidade, existem tarefas para as quais a gente tem pouquíssima habilidade, competência, gosto ou disposição para fazer. Isso já é um grande indicativo de que aquela tarefa não faz parte dos seus pontos fortes. O que fazer num caso desses, então? Essas tarefas precisam ir para a mão de uma outra pessoa. Então, se você pode transferir essas tarefas ou contratar alguém para fazer essas coisas para você, você pode concentrar muito mais a tua ação, o teu fazer, naquilo que você é bom. E com isso, você vai colher muito mais resultado. No caso, se você for um empresário, isso fica nítido. Você parar de gastar tempo fazendo tarefas que te consomem muito tempo e aonde você não é bom fazendo. Por isso você gasta mais tempo ainda. É muito mais econômico que você contrate alguém que faça isso do que você ficar gastando seu tempo querendo fazer aquilo da melhor maneira possível. E quando você está dentro de uma organização, você, enquanto líder, identificar nas pessoas quais são os seus talentos. Esse talento se transformou em ponto forte. E as pessoas que têm pontos fortes, elas estão atribuídas a funções onde esses pontos fortes podem se expressar da melhor maneira. Então isso daqui é um ponto fundamental. A revista Coaching Brasil que eu edito, nós fizemos na nossa edição número 88 de setembro agora, um dossiê inteirinho sobre essa metodologia de talentos e pontos fortes. Então eu indico fortemente que todo líder seja também assinante da revista Coaching Brasil. Por quê? Porque ali a gente tem um material riquíssimo sobre metodologias, sobre técnicas e principalmente sobre filosofias do ser humano, para que a gente consiga compreender cada vez melhor o ser humano e trabalhar melhor com o ser humano. Nessa edição 88, nós temos um dossiê com 6 artigos que vão esmiuçar como é que funciona essa metodologia de talentos e pontos fortes. Então eu recomendo fortemente. Se você ainda não for assinante, assina a revista, é barato. R$25 por mês, tranquilo, não pesa no bolso de ninguém. E você vai ter acesso não somente à edição atual, mas você tem acesso a todo o nosso acervo. Então você tem acesso a 90 edições que a gente já promoveu. A nossa filosofia é que todo o conteúdo já produzido ele esteja disponível para ser lido e consultado pelas pessoas que têm interesse. Então, lá nesse dossiê, você vai ver uma coisa muito, muito interessante, que nesta metodologia dos talentos e pontos fortes, feito pelo Clifton, você tem 34 talentos. Aliás, nós temos o livro dele, estava por aqui, não está mais, mas o livro é fácil de você encontrar, chama Talentos e Pontos Fortes, né? E nesse livro, quando você compra o livro, na contracapa tem um código. Se você pegar esse código e for no site da Gallup, você pode fazer o teste e você vai ter acesso aos seus 5
5 principais pontos fortes. Isso já dá um grande indicativo para você de quais são os seus pontos fortes. Agora, opinião minha, bem pessoal, que conheço a metodologia profundamente. Ao todo são 34 pontos. Então eu recomendo você fortemente, compre o teste completo. O teste completo, levantei aqui outro dia, custa R$ 295. Assinantes da revista conseguem um desconto de 10%. Então é só mandar um e-mail para mim ou me chamar por algum modo aqui e falar: eu gostaria de comprar o pacote completo. Então aí, você fazendo o pacote completo, você vai ter acesso aos 34 resultados. Quando você faz o teste é único. O que diferencia é quanto que você acessa do resultado. Se você fizer o teste simples, se você fizer o teste só pelo código que vem no livro, você acessa somente os seus 5 principais pontos fortes. Se você comprar o teste todo, você vai conseguir ler os seus 34 pontos. Esses 34 pontos, eles estão divididos em 4 áreas. E essas áreas são execução, influência, relacionamento e pensamento estratégico. Então vamos lá. Execução, influência, relacionamento, pensamento estratégico. Dentro de cada bloco desses, você tem cerca de 5 ou de 5 a 7 pontos fortes. E aí fica muito interessante de você identificar quais são as áreas para as quais você tem mais aptidão. Quais são as áreas para as quais você tem mais preparação natural para fazer aquilo. Então, a recomendação que eu te faço é exatamente essa: conheça-se melhor. E aqui você tem um instrumento fantástico para você fazer isso, você se conhecer melhor e você começar a aplicar isso com as pessoas que trabalham com você. Então, primeiro ponto de tudo, leia o nosso dossiê. No nosso dossiê, eles contam a metodologia inteira. Óbvio, o dossiê não vai substituir o livro, porque ele é muito mais compacto. Mas toda a essência do livro está no nosso dossiê. Então você vai conhecer os 34 pontos, você vai conhecer a história de como é que isso nasceu. Então aí você vai entender, caramba, faz muito sentido agir por esse jeito, porque isso é fruto de pesquisas. Então isso é muito real, né? Então quando você tem esse domínio e você passa a explorar esses seus pontos fortes de uma maneira muito positiva, você vai ver que você vai ter muito menos estresse para fazer tarefas que são mais alinhadas com você. Isso aqui é muito legal também para você ler, pesquisar se você tiver filho pequeno. Para você começar a observar no seu filho o que são talentos que estão se manifestando. E nota, nós já falamos isso em outras lives, como é que pais e mães influenciam os filhos em modo de vida, carreira e por aí vai. Então, o pai, ele precisa ser o mais neutro possível para não jogar o filho para uma carreira que, na verdade, não é o sonho do filho, mas é o sonho do pai. Mas você pode, identificando talentos que seu filho tenha, ir expondo o seu filho a determinadas atividades para ver se isso se manifesta realmente como algo natural, se ele tem prazer em fazer aquilo, se aquilo para ele é algo que dá muito tesão em fazer. E aí você começa a ajudar seu filho a dirigir melhor esse talento para que isso se transforme num ponto forte. Tá certo? Então, esse daqui é o nosso papo de hoje, falando sobre a importância dos talentos e dos pontos fortes para que a gente consiga ter uma carreira gostosa, uma carreira feliz, principalmente uma carreira no lugar certo. Grande parte das pessoas que fazem transição de carreira radical são pessoas que, através de processos ou de psicoterapia, coaching, mentoring, essas pessoas identificam que elas estavam no lugar errado.
E tem casos, eu lembro quando eu fiz o MBA em 1998, Vicky Bloch contou pra gente uma história de um executivo da área financeira que ele perdeu o emprego porque teve uma fusão de duas empresas, tinham dois diretores financeiros, ele foi mandado embora, só que foi contratada a empresa dela para fazer a parte de outplacement, que é arrumar um outro emprego para ele. Quando ele foi para a primeira entrevista, a primeira coisa que falaram para ele é, cara, além do seu currículo, você tem 25 anos de atuação dentro da área financeira, vai ser facílimo arrumar um outro emprego para você. E ele deu um grito, não! E esse não veio tão forte, e aí ele conta que ele não gostava do trabalho que ele fazia. Embora ele fizesse muito bem. E esse muito bem era à custa de um esforço muito grande. Então, o que foi feito? Foi feito um trabalho para identificar quais são os seus pontos fortes, aonde que está o trabalho que te chama, o trabalho aonde você vai naturalmente. Isso estava profundamente alinhado com talentos que não foram trabalhados. Então, ele fazia uma determinada função que não exigia dele aquilo que ele tinha de melhor, mas estavam em outras zonas, e quando você vê os 34 itens, você localiza isso bem. Estavam em outras zonas onde ele conseguia fazer, mas à custa de um esforço muito grande. Então, imagina que se você tem uma atividade onde você gosta de estudar aquilo, gosta de se atualizar, faz aquilo com naturalidade, a coisa fica muito mais tranquila para você. Então, esse daqui é o nosso recado de hoje, o nosso papo de hoje. Tenham todos um excelente dia. Quem tiver interesse em conhecer a revista, revistacoachingbrasil.com.br, edição 88, falando sobre talentos e pontos fortes. Excelente dia, excelente final de semana e nos vemos segunda-feira.